Oi, gente linda! Esse é o canal Mania de Livro, eu sou o Sidney Grassman e se você está passando por aí, por favor, não esqueça de deixar o seu like, isso me ajuda muito. Hoje são 22 de setembro, o início da primavera, e não que eu morra de amores pela primavera, mas hoje é o início da primavera, não é? E deveríamos estar falando sobre o livro do mês, Linda, como no caso do assassinato de Linda, mas Sidney não fez o tema de casa, não consegui concluir a leitura, que é um pouco extensa, faltam ainda umas 100 páginas mais ou menos. Então o que eu fiz? Fiz uma ligeira troca, né? Trouxe para hoje o livro que seria da semana que vem e deixei Linda, como no caso do assassinato de Linda, para a semana que vem. 100 páginas eu leio tranquilamente. Linda, como no caso do assassinato de Linda, é um romance policial, literatura sueca. E o que eu trouxe para hoje é um dos livros mais incríveis do planeta todo, sem exagero. Ele faz parte do projeto Os Livros que Mais Amei na Vida. E também é um romance policial estou falando de E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. E Não Sobrou Nenhum, que dessa vez eu li nessa encadernação de luxo da Editora Globo. Linda, né, gente? Muito linda. Então eu trouxe para hoje, 22 de agosto, e só fiz essa troca, né? Hoje, então, a gente vai falar sobre E Não Sobrou Nenhum. Muito antigamente, esse livro chamava-se O Caso dos 10 Negrinhos, mas o pessoal não gostou, viram um certo racismo nesse título e o título foi mudado para E Não Sobrou Nenhum. Particularmente, eu não sou contra a mudança do título. Eu acho que o título, O Caso dos 10 Negrinhos, é um título infeliz e precisava mudar, sim. Eu penso que precisaria mudar, né? Porque a gente não tem necessidade de ficar ofendendo ninguém. Só que a escolha foi muito infeliz e não sobrou nenhum, é um título. Filha de uma amiga minha disse, o título já conta toda a história, uma menina de 11 anos. E ela tem razão, o título conta toda a história. Bom, gente, primeiro eu quero dizer que eu sou um devoto de Agatha Christie. O primeiro livro que eu li dela foi justamente este. Eu tinha 13 aninhos, amei. Quando eu cheguei na última página, passei imediatamente para a primeira. Eu devo ter lido esse livro, chutando muito por baixo, umas 15 vezes. Sei perfeitamente quem é o assassino ou a assassina, sei perfeitamente, mas cada vez que eu leio, eu encontro algo diferente, eu encontro outra coisa. Vou mostrar para vocês aqui minha pequena coleção. Esse é o original, O Caso dos 10 Negrinhos, tá? Que, na minha opinião, está bem melhor traduzido do que este. Mas dessa vez eu li nesse aqui. Esse aqui é a primeira edição brasileira do livro. Aqui está a Agatha, né? Aqui, nessa pequena biografia que eles fizeram da Agatha, há uma série de erros. O ano de nascimento da Agatha está errado. Eles contam quem foi o assassino de Roger Ackroyd, que é um dos livros mais importantes da Agatha Christie. Enfim, se você for ler nessa edição, pula a biografia. A tradução do Leonel Valandro, bem melhor que essa aqui. Enfim. Tenho também essa edição aqui, mais simplesinha, e não sobrou nenhuma. Essa aqui eu acho que eu vou dar de presente. Da Globo de Bolso. Também tenho essa edição aqui, que é teatro. Muito gostosa de ler. Muito gostosa. Aqui tem duas peças da Agatha Christie, a Ratoeira, e Não Sobrou Nenhum, eles chamam de Os 10 Indiozinhos, mas é a mesma história, tá? Muito boa, muito gostosa de ler mesmo. Acho que eu vou ler de novo. E aqui, a autobiografia, desculpem pelo estado, que isso aqui eu tenho há muitos e muitos anos, é a autobiografia da Agatha Christie, que eu também li várias vezes, é uma
Autobiografia deliciosa, uma das mais deliciosas autobiografias que eu já li na minha vida, mas eu parto do princípio que uma pessoa nunca é 100% sincera na sua autobiografia. Ou será que eu tô sendo muito cruel? Não sei. Mas vamos ao que viemos. Vamos falar um pouquinho de E Não Sobrou Nenhum. Quem não leu está perdendo. Quem não leu, por favor, leia. Não vá para o túmulo sem ler esse livro. Esse livro é muito bom, gente. É muito bom mesmo. Esse permanece na lista dos 10 que eu mais amei, sem dúvida. Aqui nós temos a história de 10 pessoas que são atraídas para uma ilha. Elas são convidadas. Isso no tempo que as pessoas se comunicavam muito por carta. Então elas recebem cartas, convites. Elas são atraídas para uma mesma data, 8 de agosto. Então no dia 8 de agosto, no mesmo lugar, no Porto. A história se passa perto de onde, no Devon, próximo onde a própria Agatha Christie nasceu. Ela nasceu em Torquay, que fica ali nas proximidades de onde acontece essa história, Stickleyhaven. É um porto, ali as pessoas se encontram numa certa hora e o barqueiro Fred Narracott deverá levá-los até a ilha, que na versão anterior chama-se Ilha do Negro e nessa se chama Ilha do Soldado. Eu não fiz muitas anotações porque essa história eu conheço de cor e salteado. A única coisa que eu anotei é que a tradução é do Renato Marques de Oliveira, deixou um pouco a desejar. Ou pelo menos está muito diferente da outra, né? Eu também... Tem 331 páginas e a Agatha Christie escreveu esse livro em 1939. Na autobiografia dela, ela conta todo o processo, porque é um livro muito complexo. Foi muito difícil colocar tudo isso no papel. Eu vou falar os personagens pela ordem de aparição, tá? O juiz Wargrave, ele recebe a carta de uma antiga amiga que ele já não vê há muito tempo. A Vera Clayton recebe uma proposta para trabalhar como secretária do Sr. Owen. O Sr. Owen seria o proprietário da ilha, uma pessoa que ninguém viu, ninguém conhece, só o conhecem por carta. A Vera Clayton, então, é convidada a ser sua secretária enquanto ela está de férias, porque ela é professora de educação física, mas estamos em agosto, né? Férias na Inglaterra. Philip Lombard, que é uma espécie de aventureiro, ele nem sabe direito o que ele está fazendo na ilha, mas disseram que ele era o homem certo para ocasiões certas e que ele era uma pessoa útil e que ele deveria, recebeu 300 guinéus e ele estava precisando de dinheiro, que ele deveria estar na ilha. Emily Brent é uma solteirona puritana, daquelas que são maníaca religiosa, unha e carne com os pastores e muito moralista, pudica, e ela está lá na ilha também. Recebeu a carta da senhora Oliver, que foi uma antiga amiga dela. Na carta, a senhora Oliver diz que abriu um pensionato para gente saudável e que segue os bons princípios da moral. O general MacArthur também recebeu uma carta de pessoal lá do exército convidando-o a passar o final de semana na ilha. O Dr. Armstrong foi convidado pelo Sr. Owen a ficar de olho na esposa dele, porque ela anda sofrendo dos nervos. E o Tony Marston, que foi convidado por um amigo para passar um fim de semana na ilha. Tony Marston achava que esse amigo estava na Noruega, mas pelo visto ele anda por aí. Tony Marston é uma espécie de playboy. E o senhor e a senhora Rogers eram então o mordomo e a cozinheira. Eles eram casados e já estavam na ilha. Mas eles foram contratados pelo Sr. Owen por carta. E não haviam nunca colocado os olhos nessa pessoa. E todas essas pessoas chegam na ilha e aí o Rogers, que é o mordomo, comunica que, infelizmente, o senhor e a senhora Owen pedem 1000 desculpas, mas eles não poderão estar presentes no jantar. E que só estarão ali no dia seguinte. Todos ficam meio assim, né? O que eu tô fazendo aqui? Quem é essa gente toda? São pessoas muito desconectadas umas das outras. São pessoas assim que pertencem a diversas categorias de gente. Não são pessoas com algo em comum. E aí, então,
elas estão ali, né, paradonas, sem saber o que fazer, mas em compensação o jantar é uma delícia. Eu lembro que na série havia soufflé de lagosta e porque fizeram uma série desse livro, só que a série é uma porcaria. Tem um filme russo que é muito fácil de achar, tem no YouTube e é muito bom, mas a série é uma porcaria. A senhora Rogers é uma excelente cozinheira, eles também têm bastante vinho do Porto, estão mais alegrinhos, né? Mas é meio estranho, assim, que chegam na casa e os donos da casa não estão. Falta até de educação, né? Os ingleses dão muita importância a essas coisas. E aí, o Rogers, que é o mordomo, foi orientado a, depois do jantar, no momento em que estão servindo o cafezinho, ele deveria colocar um disco. E esse disco chama-se O Canto do Cisne. Quando eu li isso aos 13 anos eu não sabia, mas agora esse foi mais um aspecto que eu descobri, que há uma lenda que diz que o cisne canta antes de morrer, né? E na verdade, naquele disco que o Rogers acreditava que era uma música, ele tinha sido orientado por carta a colocar aquele disco, na verdade aquele disco era uma gravação. E nessa gravação, todas aquelas pessoas que estavam na casa, os empregados, os convidados, todos eram acusados de, numa certa data, ter cometido um certo crime. Eles eram acusados de crimes. Eles ficam imediatamente perplexos e não sabem o que dizer e começam a se defender e a xingar e a gritar E, além disso, tem dois detalhes que são muito importantes. Primeiro, no quarto de cada um tem os poeminhas, né? Tem os poemas do folclore inglês, onde estão escritos 10 soldadinhos foram fazer tal coisa, um se engasgou, então ficaram 9. 9 negrinhos, não sei o que lá, um caiu no sono e ficaram 8. E assim por diante. Eu não lembro mais onde é que estão os versinhos. Mas existem esses versinhos, né? Aqui no Brasil tem também. Se você procurar bem, você encontra. Eu já encontrei várias versões desses versinhos. Tem um até que é da Tatiana Belink, que são 10 sacizinhos, né? São sempre 10, acontece alguma coisa, ficam 9. Acontece outra coisa, ficam 8. Vai diminuindo. Nem preciso dizer para vocês que as pessoas começam a morrer e começam a morrer de acordo com esses versinhos. E o segundo detalhe importantíssimo é que sobre a mesa da sala de jantar tem 10 estatuetas. Cada vez que morre uma estatueta some. E aí eles procuram pela ilha toda, porque deve ter um assassino escondido ali, né? E eles procuram, não acham, não tem ninguém. E aí eles acabam concluindo o óbvio, que o assassino é um deles, e a partir daqui eu não falo mais nada. Mas é assim, gente, é um livro maravilhoso, mesmo, um dos melhores que eu já li na minha vida. E não sobrou nenhum. É um livro assim que ele é inteligente, ele prende você do começo ao fim, não há espaço para o tédio. Os 2 primeiros capítulos, quando eles estão reunindo a galera, talvez sejam meio tediosos, mas a partir dali não tem uma linha que não seja interessante. É um livro bem escrito, é um livro muito bem amarrado. Eu ainda quero ler em inglês, e eu já vi que também tem a HQ, tem 2 versões de HQ, uma eu tinha e desapareceu, a outra eu pretendo comprar. E quero ver se leio ele também em espanhol, que eu não tenho ainda essa edição. Meu espanhol não é péssimo, meu espanhol nem existe, mas eu consigo entender alguma coisa. Bom, era isso basicamente. Na semana que vem, dia 29 de setembro, nós vamos fazer o último vídeo do mês de setembro, Linda, como no caso do assassinato de Linda, literatura sueca, também é um romance policial. Uma semana de muita luz, um beijo no coração de todo mundo e até o domingo que vem.